Você quer que inverte a luz aqui para lá? Você vai apresentar Não, alguma coisa? depois a gente pode falar. Tá bom. Bom, boa noite. Boa noite, gente. Poucos dias atrás eu achei esse pedacinho de papel lá em casa. Era meu lembrete que ia ter palestra hoje. Então está aqui 29/10, capítulo 25. Aí parei e pensei, poxa, 29/10, ok, 29/10. Caramba, vai ser a primeira quarta-feira depois das eleições. Que nos últimos meses, especialmente nas últimas semanas, geraram assim discussões intermináveis, né? Os ânimos afloraram. O que eu vou pegar lá do pessoal, qual será o estado de espírito do pessoal na primeira quarta-feira após esse período tumultuado que a gente teve? E eu imaginei uma forma de abordar, achei que seria interessante abordar, obviamente vinculado ao tema, e eu acredito que tem um link importante do que a gente está vivendo recentemente no Brasil, na nossa atualidade, e o tema da palestra. E eu procurei aqui, encadear uma série de fatos, eu procurei alguns livros aí também para me ajudar, para mostrar para vocês como, de certa forma, isso tudo está meio que conectado. E um dos exemplos principais que eu queria utilizar aqui, acho que Facebook aqui, todo mundo deve conhecer, não sei se todo mundo aqui usa. Quem não usa Facebook aqui? Não. Quem não usa? Quem não usa? Quem usa? Quem usa? Ok, nem todo mundo, mas todo mundo sabe que tem o Facebook, que é uma rede social, e muita gente usa o Facebook para colocar fotos, esse tipo de coisa, né? E também para fazer comentários, né? Elas colocam suas ideias, impressões e compartilham com os amigos, enfim, um monte de gente vê. E aí, eu comecei a observar, né? Não só eu, mas todo mundo começou a observar, na época que a eleição foi se aproximando, que começaram a surgir vários comentários, né? As pessoas iam lá e comentavam suas primeiras impressões sobre a eleição, o que elas estavam achando disso ou daquilo. Legal. Eu fiquei pensando, e agora, será que eu vou colocar alguma coisa aqui também? Será que eu vou colocar minha opinião, minha impressão? E fiquei meio na dúvida. Aí eu até queria pegar a ajuda de vocês, né? Porque quando eu vou fazer palestra eu tento aprender mais do que eu falo, mas vocês acham que, por exemplo, seria interessante uma pessoa se manifestar com relação a essas questões políticas, colocar seus comentários, enfim, sim ou não? O que vocês acham? Nem todo mundo aqui está atuando lá, mas se tivesse lá atuando, vocês colocariam um comentário lá para falar o que acha disso, daquilo, sobre a política, sobre essas coisas todas? Colocar a gente coloca, mas arranja muita confusão, muita inimizade, muito bate-boca. Ninguém, porque que nem religião, time, política, você não tem como. Pois é. Mas agora tá rolando uma campanha, você viu no Face? Pra você pedir perdão pros amigos que você brigou por causa de... Então, Por causa de eleição, você eu acho que esse é viu? o ponto, né? Quem está, obviamente, não acompanhou tão de perto essa coisa, eu comecei a olhar alguns comentários e falei, nossa, fulano de tal, caramba. A gente descobriu a face oculta de muita gente. Então, começaram a surgir alguns comentários e falaram, puxa, exatamente, A gente coloca alguma esse coisa. lado aí eu não conhecia. Coloca alguma coisa, a gente coloca. Comentário. Algum comentário, a gente coloca. Adesivo, vou ficar um adesivo. Pois é. Mas não é tanto assim, não, isso não. E eu ficava olhando os comentários, e à medida que o tempo passava, os comentários me parece que iam esquentando, né? A temperatura foi subindo, e eu lá, observando e pensando, e às vezes eu ficava surpreso realmente com alguns comentários que surgiam lá, eu comecei a perceber que a temperatura estava realmente subindo. Chegou um determinado momento que eu trouxe até um assunto aqui para discussão, num sábado que a gente se encontrou com os trabalhadores. Poxa, mas e aí, a rede social, será que, quer dizer, como a gente vai atuar lá? A coisa está meio que subindo, tem alguma orientação, né? Em linhas gerais, foi, olha, todo mundo aqui é maior de idade, todo mundo vacinado, quer dizer, todo mundo tem seu livre-arbítrio, a pessoa decide o que vai fazer. Uma resposta boa, mas não me atendeu plenamente, porque eu continuava na dúvida, será que sim, será que não? Mas até antes da eleição dá para você ler alguma coisa. Depois que passou, não dá para você ler. Então, porque eu percebi... é de baixo para não para baixo. Então, à medida que eu fui observando sempre, obviamente, no meu dia a dia, né?
Eu via, por exemplo, pessoas que eu conhecia colocavam alguns comentários de pessoas que eu não conhecia, mas que eram amigos, elas respondiam em tons assim muito agressivos, né? E no final sempre tinha aquele kkk, mas isso aqui não é uma piada, é uma coisa não, sabe? A impressão que eu tinha, aquele kkk era meio que para quebrar o gelo, mas na realidade o pessoal estava descendo a lenha. E eu ficava lá observando, pensando. Bom, a primeira coisa que me ocorreu, eu falei, bom, é melhor a pena que você falou, né? Tem alguns assuntos aí que são meio polêmicos. E aí, uma das coisas que eu identifiquei aqui, eu vou ler um trechinho desse livro aqui, do Fonte Viva, que é o primeiro gancho. Eu não vou ler ele todo, mas eu acho que é um pedaço relevante, que tem a ver com isso que a gente está falando agora. Diz assim: não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E, como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que o cercam. Tem mais um pouquinho, mas eu queria parar nesse ponto. Esse aqui é um livro que foi psicografado pelo Chico Xavier, Fonte Viva. Quem passou essas mensagens foi o Emmanuel. E aí dá para perceber que realmente a gente tem que tomar um cuidado danado, né? Porque o que a gente fala, o que a gente escreve, na realidade a gente já falou sobre isso outras vezes, sobre temas talvez um pouco diferentes, mas que abordam a mesma questão, né? O nosso pensamento já é um grande problema, porque ele vem muito rápido, e o nosso pensamento, a gente já começa a errar pelo pensamento, mas quando a gente materializa o nosso pensamento, o estrago realmente é maior. E a gente materializa de que forma? Falando, escrevendo, como está nesse texto, as pessoas estão lendo, estão mentalizando aquilo, e está lá, está disponível, quer dizer, está se propagando para quem quiser acessar. Fica no ar, fica materializado, e acaba se transformando numa energia negativa, né? Uma coisa que está no ar aí, que as pessoas estão absorvendo. E eu percebi isso no meu caso. Teve situações que eu falei, poxa, espera um pouquinho, eu estou dentro da minha casa, eu fui olhar isso aqui para entretenimento e tudo mais, mas está me gerando uma sensação ruim. Por que eu vou continuar lendo isso aqui? Teve um caso ou outro que eu acho que não fui o único. Não, isso aqui eu vou cortar. Sabe, está entrando na minha casa e me causando um mal-estar. Esse tipo de coisa não é legal. E aí, a gente está polarizado, né? O país agora teve essa eleição, então a gente viu no final 2 candidatos, enfim. A gente viu opiniões, 2 pontos de vista diferentes. Mas, invariavelmente, pelo menos na minha opinião, os comentários que surgiam, tanto defendendo A quanto defendendo B, eles tinham algo em comum, na minha opinião. O orgulho. Era sempre a opinião que estava sendo passada como verdadeira, meio que atropelando a opinião ou os sentimentos dos outros, né, sobre esse assunto em particular. Às vezes, era como um soco no estômago, a pessoa não pensava 2 vezes. Ela ia com uma força que você ficava impactado pela violência com aquela questão, como aquela questão era colocada. Às vezes, era assim, super sutil, até com certo toque de sofisticação, escrito de uma forma assim que falava, poxa. Mas, se você olhasse aquilo, a impressão que dava era do tipo, estão vendo? Como só eu estou certo? Ah, meu Deus, por que toda a sabedoria só para mim? Eu também podia ter um pouquinho, mas para saber o que eu sei, mas ninguém sabe, só eu sei. Esse tipo de situação é incômodo, né? A gente vai recebendo esse tipo de feedback e vai ficando cargas negativas. E aí, como proceder com relação a isso? À medida que a coisa foi evoluindo, a gente teve o ápice, né? O ápice foi domingo. Né? No domingo, eu acho que todo mundo ansioso, né? Eu, particularmente, 7h30 já estava com o coração disparado lá.
8 horas, aquela tensão total. Aí saiu o resultado, parecia time de futebol final de campeonato. 8-1, a decepção. Pumba, saiu. Ok, saiu. Eu fui fazer o que eu tinha que fazer, né? O resultado. Ok, fui levar meu cachorro para passear. Era noite, ele precisava passear. E aí aquele silêncio na rua, sabe? Aquela coisa assim meio... Ok, talvez a maioria não tenha gostado. Ou quem gostou preferiu ficar quieto, sei lá. Mas estava assim um clima meio estranho. Voltei, fui ver depois o site de notícia, voltei lá pro Facebook. Cara, aí o bicho pegou. Aí o negócio realmente ficou pesado de vez, né? Já tinham lá pessoas sugerindo a separação do país em duas metades. Falando mal dos nordestinos. Acho que é um termo bastante comum. Você não acha que isso também a palavra é o exemplo? Porque é como na casa da gente, né? Se você tenta educar teus filhos e você não dá o exemplo, não adianta você passar para eles se você não faz. Então, acho que a situação da política é assim também. Você vê que nos debates eles se agrediam, se insultavam, não falavam nada de concreto, só agressão. Isso vai fazendo com que quem está assistindo também se veja no direito de que também se agridam nas ruas, um não respeita o partido do outro. Talvez isso aí ganhe uma proporção maior por conta disso, mas eu acho que a gente nem deveria entrar no mérito dos candidatos em si, porque por si só já não foi um episódio muito bom. Acho que a gente poderia estar pensando realmente em nós nessa história toda, né? Afinal de contas, domingo para cá, acho que o termo assim, meio que ficou banalizado, mais empregado, eu vi várias vezes, é alguma coisa como ignorante, ignorância, alguma coisa nesse sentido. E houve realmente, quem está acompanhando as notícias, acho que todo mundo está, essa polarização aí chegou num patamar que vocês viram, não sei se viram mapas assim, desenhados, onde foram os votos distribuídos, então criou-se uma distorção, na minha opinião, muito feia, muito forte, dessa questão do sul do país vezes o norte e o nordeste. Tá? Se polarizou. Na realidade, a gente está todo mundo aqui no mesmo país. Aí vai falar, o pessoal fala, não, o pessoal é ignorante. Aí tem a questão da gente observar. Na minha última palestra, só para traçar um paralelo, são coisas distintas, tá? Mas na última palestra, coincidente para mim, não vai saber se foi coincidente ou não, a gente às vezes percebe algumas conexões nas coisas. Mas a gente falou, eu vou ler um trechinho que eu cheguei a ler na última palestra, e de novo, é só um paralelo, mas são coisas distintas, bem distintas, obviamente. Diz assim: o servidor que conhece a vontade do teu Senhor e não fez o que lhe foi pedido, será punido com muito mais rigor. Aquele que não conhece a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de castigo, será punido com menos rigor. Aquele a quem muito foi dado, muito será pedido e cobrado. Uma grande prestação de contas será exigida daquele a quem muitas coisas foram confiadas. Quando a gente abordou esse tema aqui, a gente estava falando sobre o quê? Sobre o ensinamento de Jesus, sobre o conhecimento do Evangelho e a oportunidade que algumas pessoas já tinham de ter esse conhecimento e outras que ainda não. E aí, a explicação que a gente tinha para essa passagem era exatamente essa, quer dizer, a pessoa que está errando por não saber algum ensinamento do Evangelho, ela tem alguma culpa? Tem, ela errou, mas é menor do que aquele que sabe o que deveria ser feito e fez do mesmo jeito. Tá? Então, essa polarização nossa e sua, ela devia ser banida totalmente. Né? Por quê? A gente sabe que no país, na região norte e nordeste, as condições não são as mesmas da região sul. A industrialização é diferente, a educação lá não está no patamar bom. Historicamente, no aspecto político que a gente está discutindo, lá foi uma área que sofreu e tem sofrido um pouco mais. Então a gente precisa perguntar, ok, será que a situação a qual o pessoal está exposto lá é diferente? Às vezes talvez é difícil até para a gente entender. Mas será que a gente pode falar que está errado?
Porque essas pessoas, eu vi matérias também, poxa, o pessoal está lá, numa penúria danada, sofrendo bastante, né? A gente está falando de classes com menos recursos, e eles têm lá os auxílios, as bolsas, etc. E de repente bate um pavor, quer dizer, nossa, se eu não fizer isso eu vou perder. O grau de instrução sobre tudo que está acontecendo é menor, e aí ela fica mais sujeita a esse tipo de situação. Quer dizer, naturalmente, tendo um conhecimento maior, talvez a postura fosse diferente. Mas a questão é exatamente essa, né? O que faltou ali, talvez? Ou o que poderia tornar a coisa um pouco mais homogênea? As pessoas poderem tomar suas decisões de posse de informações iguais. Poder ponderar e falar, ok, por esse caminho. Muita gente tomou decisões ponderando, sabendo das informações, mas tem gente que talvez não. O que a gente não pode é misturar as estações, porque a gente está num país que não pode ser dividido, né? E aí entra uma outra questão que eu queria passar para vocês. É um trecho aqui desse outro livrinho, que é o Consolador também, Mensagens de Emmanuel. Vocês já ouviram falar daquela expressão, ir de São Paulo para Santos via Manaus? Não? Vocês imaginam que é de sair de São Paulo para Santos fazendo escala em Manaus? Não é exatamente o melhor caminho, é um pouco mais longo. Eu estou indo para Santos via Manaus, daqui a pouco eu chego em Santos, tá? Por enquanto eu estou em Manaus, mas vocês vão ver que daqui a pouco vai fazer algum sentido, espero. Olha só, essa questão aqui ela é bastante interessante para nós, especialmente, que estamos frequentando um centro espírita. É uma questão que foi colocada, né? Como se deverá comportar o espiritista perante a política do mundo? Mexeu com a gente, né? Somos aqui estudantes do espiritismo, estamos falando de política, ok. Talvez sabe. Deveria saber isso aqui antes, né? Então, agora. Bom, nunca é tarde, né? Eu vou procurar acentuar, à medida que eu leio, algumas coisas que não dá para falar que estão grifadas, né? Que são coisas que eu acho que não merecem destaque, mas, enfim. Eu acho isso aqui muito importante e já é o gancho porque realmente é o tema da noite de hoje. O sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Essa é a razão porque não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. E quando convocado a tais situações pela força das circunstâncias, deve aceitá-las não como um galardão para a doutrina que professa, mas como provação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre difícil. O espiritista sincero deve compreender que a iluminação de uma consciência é como se fora a iluminação de um mundo, salientando-se que a tarefa do Evangelho, junto das almas encarnadas na Terra, é a mais importante de todas, visto constituir uma realização definitiva e real. A missão da doutrina é consolar e instruir em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Trocá-la por um lugar, um banquete dos estados, é inverter o valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras, em face da necessidade de renovação de todas as formas do homem na lei do progresso universal, depreendendo-se daí que a verdadeira construção da felicidade geral só será efetiva com bases legítimas no espírito das criaturas. E aí, o que vocês acham dessa passagem? Acho que é uma ótima, porque, antes de mais nada, é um ajuste do foco, né? E esse acho que é o ponto principal, que começa a nos aproximar de Santos, né? Nos aproximar do tema da palestra, que é o buscar e achareis. Se a gente está buscando, a gente tem que buscar as coisas certas, né? E a pergunta é, será que a gente está buscando as coisas certas? Porque isso aqui que a gente acabou de ler, alerta para tudo isso que a gente experimentou nas últimas semanas, talvez um pouquinho mais, alguns poucos meses, uma perda de foco. Quer dizer, é importante essa discussão? Ela é importante.
faz parte desse ambiente material, é para isso que a gente está aqui, para nos depurarmos com o Espírito, sujeito às expiações e às provas que a gente tem aqui no plano material. Então isso é importante. Mas será que o foco, às vezes, não está sendo trocado? A gente não está perdendo foco, olhando para coisas que... A gente está dando mais atenção para algumas coisas do que para outras que a gente não deveria? O que eu acabei de falar. Olha o mouse. Ok. É uma entrevista aqui com o Divaldo Franco, tá? E como você vê a posição hoje do a política diante dessas manifestações? Qual seria o papel do Espírito nesse momento do Brasil? Confunde-se o espírita com o espiritismo. O espiritismo é doutrina apolítica, mas o espírita, como cidadão, tem o direito e o dever de votar e de ser votado. Então, ele que obedece às leis estabelecidas deve manifestar a sua opinião, especialmente diante das arbitrariedades, das situações deploráveis que são impostas, às vezes, por governos arbitrários e injustos, não cruzando os braços, esperando que os céus realizem a tarefa que lhe compete. Se ele não deseja a militância política, o que é o direito, ele não se pode eximir de contribuir para um mundo melhor, auxiliando aqueles que têm a missão política de construir uma sociedade mais feliz. Aristóteles, o grande filósofo grego, na sua obra A Política, já nos convidava a todos a assumirmos responsabilidades perante a consciência social, a consciência individual e o mundo. Para que ele fosse melhor, seria necessário que todos nos envolvêssemos nas questões que dizem respeito ao bem-estar da coletividade. Muito obrigado, Divaldo Pereira Franco, e que Deus te abençoe muito mais sempre. Assim seja. Muito obrigado. Acho que pode deixar um pouquinho assim, não vai atrapalhar muito. Bom, o que eu acho que isso está deixando claro é que efetivamente a gente tem que revelar para cá, né? A gente está no plano material e essas questões do dia a dia fazem parte da nossa vida, a gente não pode ficar alienado a isso. Mas um aspecto importante é a gente não se deixar levar, ou como a gente viu no texto, questões transitórias, questões passageiras, que não são definitivas. A gente tem que procurar o melhor, mas a gente não pode perder o foco, porque às vezes a gente começa a olhar determinadas coisas exclusivamente do ponto de vista material, que é o ponto de vista assim, mais imediato, e a gente perde a visão de longo prazo, que é a nossa essência mesmo, né? Que é a essência do espírito, é para onde a gente está caminhando e evoluindo, como espírito, não como os corpos que a gente está usando agora. Esses corpos vão ficar pelo caminho como já ficaram N vezes nas nossas idas e vindas. Bom, tem outro aspecto aí já pegando para o tema e o capítulo da palestra em si, que é bem na introdução. O título do capítulo é Busquem e vocês encontrarão. E diz assim, bem no comecinho: peçam e vocês receberão. Busquem e vocês encontrarão. Batam a porta e ela se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. E quem procura, acha. E para aquele que bater a porta, ela se abrirá. Qual é o homem dentre vocês que dará a seu filho uma pedra, se ele lhe pedir um pedaço de pão? E se ele lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês, sendo maus,
como de fato são, conseguem dar coisas boas a seus filhos, com muito mais razão, o Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem. E então, o que vocês acham de especial importância nessa passagem? Um de cada vez, calma. Eu acho que, para mim pelo menos, o relevante dessa passagem está bem no finalzinho, quando ele diz o seguinte: com muito mais razão, o Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem. E eu acho que aí que está toda a confusão do nosso dia a dia. Porque o que efetivamente uma pessoa doente, assim, uma doença grave, vai lembrar de pedir para Deus? Cura. A cura. O que uma pessoa que está desempregada, precisando de dinheiro para pagar dívidas, vai pedir para Deus? Emprego. Um emprego, né? Ganhar na Mega Sena seria até melhor. Mas vai pedir uma solução imediata para quê? Os problemas imediatos. Os nossos problemas imediatos são materiais. A gente não para no dia a dia para pensar que nós somos espíritos eternos, né? Fomos criados por eternidade. A gente não para pensar que a nossa existência agora, seja ela de 50, 60, 80, 90, 100, 200 e poucos anos hoje em dia, vai saber quanto, é um nada perante a eternidade. É menos, muito menos que uma gota d'água no oceano. A gente não pensa nisso. A gente pensa no curto prazo. Ok, são as necessidades de curto prazo. E são todas materiais. A gente está muito focado nisso. E isso se estende para tudo, né? Até para essas questões, como a gente viveu agora e levaram a todos esses pensamentos negativos, essas vibrações negativas. Vocês já imaginaram quanta vibração negativa surgiu no país nas últimas semanas? Que carga negativa que deve ter sido gerada, projetada para diversas regiões e para diversas pessoas, de várias formas, né? Como a gente falou, que eu estava lendo agora há pouco, essas vibrações negativas, a gente acabou passando pela maneira como a gente se comportou, pelo que a gente falou, pelo que a gente escreveu. Isso foi ficando pelo caminho, foi se acumulando, está aí. Então, é um problema grave, e eu acho que a lição de hoje é para a gente estar atento a isso, né? E aí entra a questão novamente do buscar e achareis. Quer dizer, a gente estava falando desses exemplos, problemas que a gente tem no dia a dia, e as coisas que a gente naturalmente pede a Deus naquele momento de desespero, né? Eu quero ser curado da minha doença, eu quero um emprego, eu quero ganhar dinheiro, eu quero resolver meus problemas financeiros, etc, etc, etc. E aí eu queria ler uma outra mensagenzinha aqui do Emmanuel, nesse livro, que eu acho que sintetiza, já estou em Santos, o buscar e achareis, que eu acho que a questão é o que buscar efetivamente, né? Não peças o afastamento de tua dor, roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que lhe não percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras do teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física.
a árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receberemos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Acho que em linhas gerais, isso aqui sintetiza, pelo menos na minha opinião, esse tema, né, de buscar e achar. É buscar realmente as coisas certas. E normalmente a gente não busca exatamente dessa maneira, né? Hoje mesmo no almoço, uma amiga estava falando de alguma coisa: eu nunca recebo nada que eu peço. Eu já tinha lido um pouquinho e falei: mas você deve receber tudo o que precisa. Fiquei quieto. Naquele momento lá achei que não era de bom tom, até porque a conversa não era mais descontraída, mas acho que é mais ou menos por aí, né? Tem essa questão de, poxa, eu peço e não recebo nada. Mas, ok, você talvez tenha recebido alguma coisa de uma forma diferente do que estava esperando, mas que é para o teu benefício espiritual e não material. Eu acho que esse é o grande ponto. E para concluir aqui a minha parte, eu queria ler hoje de manhã, vai ter palestra, peguei aqui um minutinho de sabedoria e abri, entre aspas, aleatoriamente, né? Pelo menos eu achei que foi aleatório, simplesmente abri. E aí caiu essa mensagem aqui. Vocês me digam se você tem a ver com o que a gente falou essa noite, né? Deus está em toda parte, portanto, está também dentro de nós e dentro de todas as pessoas que nos cercam, boas ou más. Tudo provém de Deus. Tudo é manifestação divina. Mesmo aquilo que nos parece mal ou erro pode ser a causa de um benefício futuro. Nosso sofrimento resulta do desconhecimento da verdade básica. Deus dirige todos os acontecimentos, porque está em tudo. Então, acho que aqui é para a gente respirar, falar, ok, vamos estar atentos, né, orar e vigiar, vamos estar participando dentro do que a gente pode, mas acho que é importante a gente levar isso em mente, quer dizer, nada acontece por acaso. Acho que nem a leitura desse livrinho hoje de manhã, e Deus está por trás de tudo. E Deus não quer nada que não seja o nosso bem, o nosso progresso, a nossa evolução. E às vezes o que pode parecer um problema tem que ser visto como uma oportunidade. Quem sabe depois de tanta confusão, as pessoas não começam a prestar atenção e falar: puxa, acho que exagerei, acho que eu peguei pesado, campanha me desculpe no Facebook, de repente não farei mais isso. Ou de repente, puxa, eu nunca participei da política, agora eu estou vendo que isso aqui realmente é importante, talvez eu tenha que ter uma participação mais ativa. Sei lá, tem muitas coisas que a gente tem que aprender daí, mas acho que esse resuminho aqui é importante, né? Essas coisas não estão acontecendo sem a aprovação de Deus. E isso se traduz em uma coisa bem simples: é para o nosso bem. E a gente, para entender esse bem, não pode focar nos próximos 30 minutos, nos próximos 30 meses, nos próximos 4 anos, o que quer que seja. A gente tem que focar na nossa evolução espiritual, sempre atentos ao que a gente está vivendo no dia a dia, mas dentro dos limites que eu acho que hoje a gente talvez tenha percebido aí qual é o nosso papel, né? Talvez a instrução e o diálogo seja melhor do que a crítica, né? Falar que a pessoa X ou B é ignorante é uma coisa. Procurar entender como aquela pessoa pensa e por que ela pensa daquele jeito, de forma bem natural, sem orgulho, acho que é um caminho melhor. Talvez seja aí a reflexão da noite, né? Para a gente tentar levar para casa, pensar um pouquinho, quem sabe, aplicar também no dia a dia. Acho que sim. Agora é o contrário.
Esse vídeo que eu vou passar agora, ele foi extraído daquele programa lá, o Pinga Fogo, né, uma entrevista com o Chico. O som tá bom, a imagem também não tá uma maravilha, mas ele fala sobre o conformismo. Então, qual que é o contexto da coisa? Questão, poxa, ok, acabei de falar, Deus está por trás disso tudo. Então tá bom, vou tentar e esperar tudo acontecer. Não é por aí. Deus nos convida diariamente ao progresso, através do estudo e do trabalho. A gente não vai avançar nem materialmente, nem espiritualmente, assistindo as coisas acontecerem. A gente tem que ser participante disso. Eu vivo dizendo para o meu filho, estudar, trabalhar, de vez em quando descansar um pouquinho, depois estudar, trabalhar, e vamos que vamos. Então, nesse ponto aqui, a pergunta foi para o Chico nesse sentido, né? Poxa, o espírito então é um cara conformista, né? Ok, eu sou pobre, eu tenho que ser pobre. Está tudo dando errado na política, então ok, então tem que dar errado na política. Não é isso que a gente está querendo passar. A gente quer passar que tem realmente uma interpretação correta para a gente tentar extrair o que está acontecendo, tentar extrair o benefício, enxergar a oportunidade por trás do problema e trabalhar nisso. Se a gente não trabalhar, as coisas não vão mudar. A gente não vai sair de uma situação de pobreza e começar uma condição de vida melhor simplesmente parado, olhando para o céu e fazendo ações. A gente tem que ir realmente atrás, tá? Mas sempre tendo os limites. Tem que ser balizado pelos ensinamentos do Evangelho, né? A gente não pode fazer isso a qualquer custo. Então, o ponto de vista de Chico é exatamente sobre a posição do Espírito versus a suposta posição conformista. A Igreja Católica cada dia tem aumentado mais sua atuação no sentido de que haja mais justiça social e melhor distribuição de renda. Aqui mesmo no Brasil, a participação da Igreja na área social tem sido muito grande, que aliás tem causado até alguns problemas. O que o Espiritismo no Brasil tem feito nesse sentido? Ou por acaso prega o conformismo na vida material? O Espiritismo não prega o conformismo do ponto de vista em que o conformismo é interpretado. O Espiritismo nos pede paciência para esperar os processos da evolução e as realizações dos homens dignos que presidem os governos, operando de nossa parte tanto quanto possível para que as leis desses mesmos governos sejam executadas, de modo que, sim, estamos subordinados ao critério de nosso Senhor Jesus Cristo, que estabelece aquele princípio de a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, isto é, aquilo que pertence ao nível superior da nossa mente, as realizações com Deus, que constituem o progresso e o aprimoramento de nossa alma, e aquilo que nós devemos aos poderes constituídos no mundo, que nos orientam e administram os nossos interesses. Então, o Espiritismo não se sente, vamos dizer, o Espiritismo evangélico não se sente absolutamente inclinado a qualquer participação no partidarismo de ordem política para solucionar os problemas da vida material, enquanto reconheça que todos devemos trabalhar. O Espiritismo nos ensina que se existe fome, não é por culpa da terra, assim como se o rio não tem culpa quando passamos por cima dele uma ponte cometendo um delito contra a higiene. As leis são magnânimas, mas a vacina contra a ignorância é a expressão, e a vacina contra a vergonha é o trabalho. Em vez de, vamos dizer, de pedir melhoria de rendas, vamos pensar assim, enquanto todos precisamos do dinheiro, todos necessitamos do dinheiro como sangue de nossas realizações materiais e seiva da nossa civilização. Nós todos precisamos do dinheiro, seja ele apresentado de forma ou em qualquer regime, porque o dinheiro é um documento daqueles que nos governam e que nos credenciam para o serviço aquisitivo onde estejamos.
Conquanto precisamos todos do dinheiro, vamos, se pensássemos, por exemplo, em trabalharmos todos, em organizar, vamos dizer, as questões do trabalho, com o aproveitamento das nossas energias integrais, então, cremos que o problema seria quase que imediatamente resolvido. Vamos dizer que, na atualidade, dessemos ou que venhamos a dar a liderança das empresas, a chefia das equipes, as inteligências juvenis, como vem acontecendo quase em todos os países de vanguarda. Mas, se nós analisarmos a natureza que começa de 40, 45, 50 anos, colocando a natureza com seu discernimento a serviço da coletividade, proporcionando aos homens e às mulheres que já ofereceram a experiência física trabalho e mais trabalho, desde que eles tenham condições orgânicas compatíveis com essa necessidade, mas prestigiando a personalidade humana em sua condição de pessoa amadurecida, no trabalho remunerado, ou tão altamente remunerado quanto possível, nós resolveríamos o problema sem entrarmos em atrito com a autoridade legal. Seguinte, a gente fala aqui muito sobre as pessoas que vão trabalhar lá atrás, fazem o curso de educação mediúnica, porque a gente precisa saber o que é mediunidade, como usar, como trabalhar. É uma ferramenta que não pode ficar enferrujada. Quem tem o compromisso do trabalho mediúnico não pode se omitir. Então, a educação mediúnica é com relação à mediunidade para o espírita, mas eu acho que educação espiritual, todos nós, indistintamente, precisamos exercitar. E realmente o que se viu no Facebook, né, que é um lugar para a gente trocar informações, descobrir parentes distantes, amigos, né, saber das pessoas, que faz tanto bem para a gente encontrar amigos de colégio, tudo, virou uma coisa assim, amigos trocando farpas, pessoas da doutrina trocando farpas umas com as outras, por causa de política. Gente, no último debate, em todos eles, antes tem um belíssimo de um coquetel, e aquele povo que uivava, que aplaudia, que gritava, que vaiava, que fazia tudo ali atrás na hora do debate, eles participaram de um coquetel muito bom e conversaram bastante e estavam todos ali reunidos. Depois se divide que nem se fosse mesmo um time de futebol. Gente, não nos importa o comportamento alheio, mas nós espíritas, nós precisamos ter educação espiritual. A gente pode ter opinião, a gente pode manifestar opinião, mas sem ofender ninguém, né? Porque, na verdade, a gente está passando por esse planeta. Daqui um pouco, esses políticos estão reunidos, dando cargo um para o outro, quando um ganha, depois ele dá cargo para o outro. Eles têm um caráter completamente avesso aos nossos princípios. A gente não pode. Então, eu acho que foi muito importante o que ele levantou hoje aqui, porque nós precisamos nos colocar como espíritas diante do mundo. Quando Jesus chamou 2 apóstolos, acho que foi Pedro e João, para subir no Monte Tabor, e lá ele se transfigurou, ele se iluminou de uma tal forma que eles ficaram deslumbrados. E ao lado dele apareceu Elias e Moisés, e ele conversou com os dois, na frente dos 2 apóstolos que ele levou lá no monte. Isso foi para mostrar para nós a grandiosidade que é o Cristo, e que para a gente estar bem com o Criador, nós temos que estar elevados. Ele foi fazer aquilo no alto do monte, para entenderem as pessoas todas que nós não somos daqui, nós somos de lá, nós estamos passando por aqui. Então, a gente não pode esquecer disso. Nós espíritas, nós temos obrigação, porque nós sabemos que somos responsáveis por aquilo que fazemos e falamos e pensamos. Como ele disse, o pensamento já não dá para controlar, é muito difícil, né? Então, quando a gente manifesta o pensamento através da palavra ou da escrita, a gente materializa aquelas energias.
E aí o que vai acontecer? Nós sabemos que tudo volta para o ponto de partida, né? Tem um romance que não está no momento, mas ela leu, eu li, acho que a Valéria está lendo, eu sugeri, que chama-se Diário do Tempo. É um livro dessa grossura. Ele trata, é uma escritora espírita que se chama Shemida, é um espírito escritor, e tem a médium que faz a psicografia. São livros maravilhosos que ela coloca, e esse livro fala justamente do tempo da revolução, da recessão, as torturas que eram feitas, as terras que eles tomavam daqueles estrangeiros que vieram, que se instalaram para fazer agricultura, era tudo tirado, roubado, e os políticos daquela época faziam trabalhos de matar criança, exorcismo, trabalhos materiais perigosíssimos, cruéis, para conseguir o poder e aquilo que eles queriam. Então, gente, nós espíritas sabemos que aquilo que é nosso. Se nós trabalhamos e cumprimos a nossa obrigação, o que é nosso vai chegar para nós. Não adianta ficar desesperado pelo poder, porque o poder vai ficar aqui. E essa manifestação de tanta ira que aconteceu, né, que as pessoas, infelizmente, as pessoas precisam aprender a perder para aprender a viver com a civilização, sem perder a noção, porque muita gente perdeu a noção. Nós espíritas não podemos perder a noção, nós temos que ter consciência que nós estamos aqui nos preparando para outra vida e que nós vamos levar para lá as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos. Então, continuando, a lição diz assim: pedir e achareis, né? Mas também tem uma passagem do Evangelho que Jesus fala assim: é dando que se recebe. Quando a gente oferece, quando a gente tem o prazer de oferecer e de ajudar, a gente nem precisa pedir, Deus sabe das nossas necessidades. Nós sabemos que a base da doutrina espírita se chama caridade. Fora da caridade não tem salvação, nós temos que ser caridosos. Então, no livro Os Mensageiros, que também é do André Luiz Quinara, gente, eles têm na espiritualidade grupos, cidades, departamentos espirituais, que os espíritos se reúnem lá, sabe para quê? Para trazer felicidade para os encarnados, para fazer visitas no planeta e trazer um pouco. São espíritos que só trabalham em benefício do próximo. Eles estão ali reunidos para servir e para visitar os lares, as famílias, os lugares onde tem doença, dores, para levar bem-estar, para levar energias, para levar alegria. Olha que coisa maravilhosa. Nós espíritas podemos fazer isso materialmente também. Não precisa ser a gente sair comprando coisa ou se sentindo a obrigação de oferecer. Não. O pouco é muito quando a gente tem boa vontade e o coração cheio de amor. O que nós não podemos esquecer é que nós espíritas temos que viver com educação espiritual. Nós temos que saber nos colocar no mundo como espíritas, se nós queremos conquistar a nossa felicidade, não é verdade? Porque ninguém pode ser feliz fazendo desaforo, prejudicando o outro, revidando. Tem coisas que são brincadeira, que o amigo brinca com o outro, isso é normal, né, de fazer uma gracinha. Mas, gente, foram coisas medonhas que a gente viu, realmente foi terrível. Pessoas que, eu conheço pessoas, na minha família tem jovens que são perfeitos patricinhas, né? Filhinhos de papai que nunca tiveram necessidade, nunca passaram fome, vivem indo de Miami para lá pelo mundo, viajando, só na mordomia, só usam coisas de marca e metendo pau naqueles que não votaram, que foram omissos. Olha só o que deu agora. Gente, cada um tem as suas razões, conforme ele falou. Se tem um vermelho enorme lá em cima, é porque lá em cima tem muito mais fome, muito mais miséria. Nós temos que ter esse pensamento, nós não estamos fazendo política aqui, nós temos que entender por que os pobres e os ricos. Gente, o nosso país saiu da miséria absoluta por causa de todas essas coisas que têm acontecido, apesar de tanta roubalheira, porque roubalheira tem em todo lugar. Nós temos que entender que o pobre, se ele melhorou de vida, claro que ele está agradecido, claro que ele vai fazer aquilo que ele acha que é melhor para ele. Se eles foram um pouco mais da metade, a maioria, e ganharam a eleição, é porque ainda nós precisamos diminuir os pobres do país e essa esperança existe. Então, gente, vamos trabalhar. Como é que a gente vai diminuir a pobreza, a miséria e o sofrimento? Fazendo a nossa parte.
nós fazemos nossas campanhas, é a cestinha de Natal, é a coisa do mantimento, é a visita para os velhinhos. Cada um fazendo a sua parte, como formiguinha, o resultado final vai ser fantástico. E nesse livro dos mensageiros, eu vou ler para vocês, eu fiz um texto aqui, baseado no que eu li lá, que eu fiquei assim deslumbrada. Quando nós descobrimos a felicidade de sermos cooperadores anônimos da felicidade alheia, nós não paramos mais, porque é muito bom servir o próximo. O retorno, quando a gente faz o bem, é muito importante, nos dá uma felicidade imensa. Então, quanto mais a gente se interessa em servir, em colaborar, em fazer a nossa parte, seja ela qual for, mais felicidade nós sentimos. Isso é matemático, é impressionante, todo mundo sabe disso, porque todo mundo aqui com certeza colabora e faz alguma coisa, porque todo espírita faz isso. Então, continuando, quanto mais essa felicidade, nós não paramos e vamos mais e mais nos alimentando dessa felicidade, que é servir. Então, é dando que se recebe. Nós não precisamos pedir nada para o Pai se nós estivermos fazendo a nossa parte no sentido de amar e servir. Aquilo que é nosso chega para nós por merecimento. Vamos fazer nossas vibrações. Quando acabar a